Boa noite a todos. Saudade também, tudo bem? Deixa eu voltar a câmera pra mim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, Adriana. Convidem os seguidores. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alana. Feliz aniversário atrasado. Parabéns, minha linda. Tudo de bom pra você. Boa noite. Convidem os seguidores pra gente falar rapidinho, porque às 23 horas nós vamos ter pelo Amo Direito o professor Rochester, que vai começar a nossa dobradinha, nosso segundo round, né? Nós fizemos o primeiro round na segunda e na terça. O segundo round vai ser hoje e amanhã, às 23 horas. Boa noite, Marcos Paulo, tudo bem? Bom, pessoal. Oi, Gisele, tudo bem, linda? Que bom que você tá aí. Legal. É a tréplica. Não, na verdade a gente não tá duelando, não. Eu digo que é um round, né? Enfim. Mas o que acontece é que nós fizemos essa dobradinha, essa brincadeira, né? Entre delegado e advogado, as visões, se são as mesmas, se são diferentes, tá bom? Primeiramente, eu estou na sala dos professores, na instituição de ensino que eu trabalho às quintas-feiras à noite. É isso aí, dividindo conhecimentos, né? Trocando experiências. Pois é, não posso fazer isso, Nana. Gostaria, mas não posso, estou na sala dos professores. Vontade não me falta, pode ter certeza, mas, enfim, não dá, né? E aqui não tem outro lugar que o Wi-Fi pegue tão bem quanto a sala dos professores. Então não tem nem pra onde eu ir. Eu tô no Tom Jobim, na Estácio do Tom Jobim, Renata. Bom, o que eu queria conversar com vocês rapidinho. Essa semana, conversando com um aluno de Penal 2, ele me fez uma pergunta e eu achei interessante a pergunta dele, o tema que ele acabou levantando e a gente abordou, discutiu, que eu resolvi trazer para vocês aqui no Periscope. É a respeito do princípio da passagem inocente. Eu não sei se vocês conhecem esse princípio, normalmente ele é estudado em ciência política na graduação, então eu não sei se vocês lembram, se vocês já viram, mas é a respeito desta lei que eu comecei mostrando para vocês, que é a Lei 8.617 de 1993, 8617 de 1983. Para a gente entender qual é a repercussão do princípio da passagem inocente no direito penal, a gente vai lembrar de lei penal no espaço, um conteúdo ministrado em Penal 1, normalmente nas primeiras semanas de Penal 1, isso, 8617/93, 93, ela é de 1993, 8617/93, eu vou mostrar de novo aqui para vocês, opa, deixa eu virar aqui, deixa eu só subir um pouquinho, tá vendo aqui? 8617/93. Tudo bem? Bom, volta aqui pra mim, depois a gente volta pra lei. Se vocês estiverem com o Código Penal nas mãos, abram o artigo 5º, por favor, para vocês lembrarem de um princípio que é adotado como regra, que é o princípio da territorialidade. Eu vou ficar olhando para a câmera e mostrar para vocês a tela da internet com a lei. Então, me perdoem se eu não conseguir ler as observações de vocês, os comentários, perguntas, tá bom? Aí no final você pergunta de novo, faz o comentário novamente, ok? Para eu não tirar os olhos da câmera, tá? Do celular, senão eu fico vesga. Bom, o artigo 5º, e aí já deu tempo de você pegar o código e abrir, ele
trata do princípio da territorialidade. De acordo com esse princípio, todo crime praticado no nosso território estará submetido, sujeito às nossas leis penais. Esse princípio da territorialidade, ele pode ser adotado pelos países de forma absoluta ou de forma relativa, como foi o caso do Brasil. Como é que eu sei que o artigo 5º caput está dizendo que o princípio da territorialidade foi adotado de forma relativa e não absoluta? Quando ele diz, sem prejuízo de tratados, convenções ou regras de direito internacional. Então, se nós tivermos uma convenção, um tratado, uma regra de direito internacional que diga de modo diverso ao princípio da territorialidade, nós vamos respeitar. Então, a territorialidade ela não é absoluta, ela é relativa. Em regra, nós vamos aplicar a lei penal brasileira a todos os crimes cometidos no nosso território nacional. Só um minutinho, pessoal. Deixa o pessoal fazer silêncio aqui. Pronto. Então, voltando aqui. O princípio da territorialidade, ele é adotado de forma relativa porque o artigo 5º caput deixa expresso que se tivermos algum tratado, alguma convenção, alguma regra de direito internacional, nós temos que respeitar. E nós temos, por exemplo, a Convenção de Viena, que trata da imunidade diplomática. Então, se um estrangeiro que tem a chamada imunidade diplomática vier para o Brasil, entrar no nosso território e praticar um crime, ele não estará submetido, ele não estará sujeito às nossas leis penais, porque ele tem imunidade diplomática e não é brasileiro. Isso é muito importante, não é brasileiro. Então, a Convenção de Viena traz uma exceção ao princípio da territorialidade quando trata da imunidade diplomática. Agora, o que seria território nacional? Existem duas formas de conceituar território nacional. A gente pode conceituar território nacional sob aspecto jurídico e sob aspecto geográfico. Sob o prisma geográfico, território nacional é até onde o Brasil faz suas fronteiras. Mas sob o prisma jurídico, é todo e qualquer lugar que o Brasil exerça soberania. O artigo 5º do Código Penal, ele adota o conceito jurídico de território nacional. Observem os parágrafos do artigo 5º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vocês vão ver que ele admite a chamada extensão do território. E quando é que o Brasil vai exercer soberania para efeitos do princípio da territorialidade no direito penal? Nas suas embarcações e aeronaves de natureza pública, onde quer que se encontrem, nas de natureza privadas, quando estiverem a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar, e qualquer embarcação ou aeronave de inscrição e bandeira brasileira em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. É nesse ponto dessa extensão do nosso território que entra o princípio da passagem inocente. Vou voltar aqui na lei para lermos juntos. O tema é o princípio da passagem inocente no direito penal. Essa lei 8617 de 93, ela trata do princípio da passagem inocente. Primeiro, ela vai dizer o que se compreende por mar territorial. Tudo bem? Então, nós temos aqui o artigo 1º, a questão das 12 milhas, que o Brasil adotou o período máximo permitido, 12 milhas,
até porque não tinha nenhuma concorrência, né, para ter uma distância inferior. O máximo são 12 milhas e o Brasil adotou 12 milhas. Deixa eu só abaixar aqui a tela. Entre 12 e 24 milhas marítimas, nós temos aqui o artigo 4º falando da zona contígua brasileira. E aí diz o que o Brasil pode fazer no perímetro dessa zona, que vai de 12 a 24 milhas, o dobro, também é o máximo, e o Brasil adota o máximo. Tudo bem? Deixa eu só tirar aqui, deixa eu abaixar aqui, que eu quero achar o artigo. Tá, artigo 3º, que é o que nos interessa. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. Parágrafo 1º do artigo 3º da lei. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. Parágrafo 2º. A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação ou sejam impostos por motivos de força ou por dificuldade grave ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas, a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Parágrafo 3º. Os navios estrangeiros no mar territorial brasileiro estarão sujeitos aos regulamentos estabelecidos pelo governo brasileiro. É isso que nos interessa, para efeitos penais. Por quê? Dentro dessas embarcações que estão no nosso mar territorial, ali dentro estarão submetidos à lei penal brasileira crimes praticados dentro dessas embarcações. Então, imaginemos, por exemplo, uma embarcação de bandeira italiana que está apenas de passagem pelo nosso mar territorial. Ele não está indo em direção ao Brasil, não está indo em direção à nossa costa, mas ele precisa passar pelo mar territorial brasileiro, daí a passagem ser inocente, como a gente viu no artigo 3º da lei. Parágrafo 1º. Tem que ser contínua e rápida. Vamos imaginar que esse navio italiano, ele está passando inocentemente pelo nosso mar territorial e um alemão mata um francês dentro desta embarcação de natureza privada italiana. Pelo artigo 5º, parágrafo 1º, ali dentro é Brasil. Veja bem, uma embarcação de bandeira estrangeira, mas de natureza privada, que não está a serviço do governo estrangeiro. Então, ali dentro, enquanto ele está passando pelo nosso mar territorial, mesmo sendo uma passagem rápida, contínua, ali dentro é Brasil. Então, a priori, esse crime estaria sujeito às nossas leis penais. Por que a priori? Porque o princípio da passagem inocente, ele nasce de um tratado internacional. E o próprio artigo 5º caput diz sem prejuízo de tratados, convenções ou regras de direito internacional. Artigo 5º caput do Código Penal. Então, se essa lei provém de um tratado qual o Brasil é signatário, então essa lei se sobrepõe ao artigo 5º caput, que diz que os crimes praticados no território nacional brasileiro estariam submetidos à nossa lei penal. Então nós temos aqui, além
daquele exemplo da imunidade diplomática uma outra situação em que a lei penal brasileira não seria aplicada, mesmo o crime tendo sido praticado no nosso território. Então, o princípio da passagem inocente impede a aplicação da lei penal para um crime cometido numa embarcação privada estrangeira que não está a serviço do governo estrangeiro, assim como uma aeronave de inscrição estrangeira, quando está sobrevoando o nosso mar territorial ou passando pelo ex, desde que seja passagem inocente. Obviamente que a lei só fala em embarcações, tá? Vou mostrar de novo o artigo 3º. Ah, Miguel, você tá aí? Miguel, que foi o aluno que levantou a bola, que me fez a pergunta, que botou a pulga atrás da orelha, que me fez pesquisar. Miguel é fogo, Miguel é danado. Ele não se contenta com pouco. Ele está me perguntando se isso é uma derrogação do artigo 5º caput. Na verdade, Miguel, eu entendo que não. Não é uma derrogação. Na verdade, o próprio artigo 5º caput do Código Penal, ele traz uma ressalva. Ele mesmo diz que salvo tratados, regras e convenções internacionais, o qual o Brasil é signatário, a gente vai aplicar a lei penal brasileira. Então, na verdade, está previsto no artigo 5º essa exceção. Então, ele não está sendo derrogado. Se não tivesse previsto isso, a gente poderia até questionar essa questão da derrogação, né? Haveria uma incompatibilidade das leis, enfim, questão da hierarquia e tal. Mas, nesse caso, o próprio artigo 5º diz que o princípio da territorialidade não é absoluto, ele é relativo. Então, a gente tem aqui uma exceção ao princípio da territorialidade. Em relação aos tratados, sim. Isso aí, tá? Agora, importante frisar, como eu estava dizendo, que a lei só fala de navios. Vou ler de novo. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. A gente não poderia aplicar isso para as aeronaves, tá bom? Então, se fosse uma aeronave, não teria, mesmo ela não estando em direção ao Brasil, não se pode falar em passagem inocente, porque a lei é específica para navios. Na verdade, esse termo utilizado, navios, inclusive, se remete a embarcações de grande porte, tá? De grande porte. Se fosse, por exemplo, uma lancha, eu entendo que não seria aplicado o princípio da passagem inocente, como exceção ao princípio da territorialidade, lá no artigo 5º do Código Penal, por ser uma embarcação de pequeno porte. O termo navio significa embarcações de grande porte, ok? Então, uma interpretação Mas seria em bonam partem, isso é relativo, Miguel, porque e se a lei do país de origem prevê pena de morte? Seria em malam partem. Porque a ideia aqui não é aplicar a lei mais benéfica, a ideia aqui é decidir qual é a lei penal aplicável, né? Então, na verdade, se eu amplio a passagem inocente para aeronaves, para embarcações de pequeno porte, isso pode ser prejudicial ao autor do crime, porque vai ser aplicada a lei penal da nacionalidade da embarcação, da nacionalidade da bandeira do navio, não é nem a nacionalidade do autor do crime, percebe? Então, nesse exemplo do navio italiano de natureza privada, que está de passagem inocente pelo nosso mar territorial e que ali dentro, durante essa passagem inocente, acontece um crime praticado entre um americano e um escocês, né? Por exemplo, um francês, enfim, não vai ser aplicada a lei penal do americano, que seria o autor do crime, sim, seria aplicada, de acordo com o princípio da passagem inocente, a lei da bandeira do navio, ou seja, a lei italiana, né? Para nós seria a lei italiana, mas ali dentro seria Brasil.
crime foi praticado no Brasil. A diferença é que a gente não vai poder aplicar a lei penal brasileira em razão de ser uma exceção ao princípio da territorialidade, o princípio da passagem inocente. Tudo bem? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês rapidinho. Passei aqui mais para dar um beijo, para dar comentar com vocês que eu conversei com o Miguel ontem à noite, né, Miguel? E queria convidar vocês para assistir o Periscope do Amo Direito, agora às 23 horas, com o professor Chester, delegado de polícia, que vai falar da visão dele, do advogado, na fase inquisitorial, na fase de inquérito. E convidar vocês amanhã, eu sei que é sexta-feira, eu sei que vocês às vezes já têm um programinha para sexta, mas se der, sexta-feira, às 23 horas, pelo Periscope do Amo Direito, eu vou estar falando a respeito da visão do advogado frente ao papel do delegado no inquérito policial. Então a gente vai fazer uma dobradinha. O Chester vai falar o que o delegado pensa do advogado na fase do inquérito, e eu vou falar o que o advogado criminalista pensa do delegado na fase de inquérito. Amanhã eu vou falar de uma série de questões, inclusive se o delegado pode conceder liberdade provisória em situações diversas do artigo 322 do CPP. Vamos falar da constitucionalidade do artigo 322 do CPP. Vamos falar se o delegado de polícia ele pode conceder, deixar de instaurar inquérito visando uma exclusão de ilicitude, ou conceder liberdade provisória em razão de estar diante de uma exclusão de ilicitude. Então, o debate começa hoje, Miguel. Hoje vai ser o Rochester falando como é que ele vê a atividade do advogado na fase do inquérito policial. E amanhã eu vou ver como é que eu vejo a atividade do delegado na fase do inquérito policial. Vou começar amanhã contando um pouco da minha experiência pessoal, dos preconceitos que eu sofri no início da minha carreira, mais de 20 anos atrás, como mulher, né, trabalhando numa área que é vista por muitos como sendo uma área perigosa, e eu vou provar para vocês que não é perigosa, tá? Então espero vocês amanhã às 23 horas. Não é pelo meu Periscope, não, é pelo Periscope do Amo Direito. E hoje o Rochester também, daqui a pouco, às 23 horas, pelo Periscope também do Amo Direito, tá bom? Espero vocês, um beijo, um queijo e até a próxima, até amanhã, pelo Periscope do Amo Direito, às 23 horas, eu espero vocês, tá bom? Um beijo, um queijo, até a próxima.